Olá, como vai você? Tudo bem? Eu me chamo Keila Reis, moradora de Fortaleza, no Ceará, e gostaria de dividir com vocês o tema dessa semana da lição 9, que nos diz Crescendo na Sabedoria de Deus. Este é mais um episódio da vida do servo de Deus, Davi, onde ele continua ali o episódio onde a arca do Senhor está sendo devolvida, ao povo de Deus. Davi resolve buscar a arca para estar ali entre o povo de Deus, ali em Jerusalém. Mas aconteceu um episódio muito importante que na lição passada comentamos, que ali aconteceu a morte de Uzá. Vamos comentar sobre o primeiro tópico? Primeiro vamos ler os textos em sequência para chegarmos ao primeiro tópico. O texto que para meditarmos hoje está em Provérbios 9:10, que diz: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. No livro Educação, página 152, encontramos o texto. Davi aprendeu que apenas pelo poder de Deus é que ele poderia chegar ao trono, somente sob a sabedoria divina seria possível governar sabiamente. Que interessante, né? Uma lição para todos nós. Aprendermos aí também esses detalhes da vida de Davi. O primeiro tópico vem falando sobre a reverência perante o que é sagrado. Vamos repetir o acontecimento de Uzá, onde Uzá morreu ali ao tocar a arca. E foi uma lição de reverência, inclusive sobre a vida de Davi, que era o servo do Senhor. Davi, o rei naquela época, ele teve que aprender uma lição através desse episódio tão triste. Depois que Uzá foi morto por tocar na arca, o que Davi aprendeu, assim como cada um de nós deve aprender sobre a santidade da lei de Deus. Vem uma lição ali na vida de Davi e tem uma lição hoje para nós. O que ele aprendeu está justamente aqui no texto, que diz assim, 2 Samuel 6, de 8 a 10. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor ali com Obed-edom, Nós sabemos que ela continuou ali por 3 meses. Mas a lição que Davi aprendeu foi a seguinte, está em Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência. Que quando se trata da lei de Deus, suas ordenanças são precisas. Precisamos cumprir com muito cuidado, observando os detalhes e não desobedecer. Não podemos faltar com reverência naquilo que o Senhor já disse, Já deixou muito claro em sua palavra. O Senhor havia falado que ninguém poderia ver a arca descoberta, nem poderia tocar na arca. E no coração de Uzá aconteceu que ele desconfiou do poder de Deus em cuidar da arca. Se Deus cuidou da arca ali entre os filisteus, não era agora que Deus iria falhar com a sua providência, com seu cuidado. Então Davi olhou para aquele episódio, disse Senhor, disse que ele duvidou, da justiça de Deus e ficou ali intrigado, mas depois ele aprendeu a lição de reverência com aquilo que é relacionado com a lei de Deus e as suas ordens, E a partir daí ele pôde fazer as coisas de uma forma mais cuidadosa, inclusive questionando a si mesmo se ele era digno, porque as coisas de Deus eram tão santas. Então a outra parte diz, como e por que Obed-edom foi recompensado? Obed-edom recebeu o privilégio da arca do Senhor em sua casa. Como ele foi recompensado? Com as bênçãos de Deus. A Bíblia diz que, segundo Samuel 6,11, e a arca do Senhor ficou em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa foi abençoada. Essa foi a forma que ele recebeu a bênção, E por que a nota diz assim? Em uma parte da nota lemos assim. Mas Obed-edom, embora se regozijasse de modo respeitoso, acolheu o símbolo sagrado como garantia do favor de Deus aos obedientes. Vejam a diferença, Quando todo mundo pôde assistir aquele episódio, Obed-edom recebeu aquilo ali de uma forma de coração muito aberto, E ele tinha um modo respeitoso, de lidar com a arca. Ele acolheu todo aquele ensinamento, acolheu o símbolo sagrado em sua casa, que era a arca do Senhor, o símbolo da presença de Deus. Então era muito séria a questão da arca. Então a repreensão divina veio sobre a vida de Davi
através desse episódio. Diz assim: a repreensão divina cumpriu sua função com Davi. Ele foi levado a compreender como nunca a santidade da lei de Deus e a necessidade de total obediência. Então nós também aprendemos, né, que as coisas de Deus não se lidam de qualquer forma e nem da forma que o homem acha. Às vezes faltamos com o zelo e às vezes temos zelo excessivo, né? O zelo excessivo também faz mal, porque às vezes entra em ação a presunção, como foi o caso de Uzá. Ele foi presunçoso, achou que deveria controlar as coisas ali. O segundo tópico, vamos estudar ainda depois. O segundo tópico vamos estudar somente amanhã. E o que podemos aprender desse tópico é que o nome de Deus deve ser reverenciado, as suas leis, as suas ordens devem ser cumpridas, né? Não importa se o nosso zelo seja maior do que a circunstância ali, às vezes nos leva... Não importa o que o nosso zelo nos mande fazer, que às vezes é um zelo excessivo, desnecessário, na verdade. Mas nós devemos cumprir a vontade de Deus e tudo aquilo que Ele falou é sempre para o nosso bem. Não devemos achar que é o nosso jeitinho que vai arrumar as coisas e vai caminhar as coisas. Como muitos no passado puderam colocar as mãos para ver Deus agir, colocaram suas mãos nos planos, apressaram, né? Colocaram os carros na frente dos bois, é assim que nós falamos aqui. Quiseram adiantar as coisas, dar uma facilitadinha para Deus. Alguns personagens da Bíblia no passado se deram muito mal, inclusive Uzá, né? Ele tinha uma pretensão ali de estar, uma presunção, né? Uma falsa fé. É aquela atitude que lhe faz mexer com as coisas para ver os planos de Deus acontecer. E não é assim. Que possamos aprender a lição nessa semana, desse tópico, que hoje possamos ficar aqui refletindo sobre esse tema. Porque a reverência para com as coisas sagradas é muito sério. Precisamos aprender com essa lição. Deus abençoe você e até amanhã no segundo tópico. Um abraço.